Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e nessa oportunidade nós vamos estudar a lenda do peixinho vermelho contida no livro Libertação pela psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nessa oportunidade nós vamos fazer uma releitura voltada para o autoconhecimento com base nessa lenda. Diz o Espírito Emmanuel que era um pequeno lago no centro de um jardim. A água desse lago, ela escoava por um pequeno regato, por um pequeno riacho, através de uma grade e desembocava num determinado rio. Emmanuel nos fala que a comunidade de peixes desse pequeno lago ela elegeu um rei e vivia entre a gula e a preguiça sem maiores preocupações a respeito do que tinha do outro lado do lago, ou se realmente havia outra coisa além daquele lago. Mas tinha um peixinho, o peixinho vermelho, que ele era muito perspicaz e ele era muito curioso, num bom sentido, e ele começou a estudar o lago como um todo para ver se havia alguma saída daquele lago. E ele pesquisando, ele encontra aquela pequena grade, ele consegue, através da sua pesquisa, saber como movê-la, e ele então passa por uma fresta daquela grade, atravessa aquele pequeno riacho por onde desembocava a água do lago, e ele então consegue chegar a um rio, que para ele já era todo um universo diferente. Naquele rio ele começa a conhecer peixinhos novos, peixes de raças diferentes, e ele nada um pouco mais e avista então uma ponte, uma cidade que ficava às margens daquele rio, e aquilo para ele já funcionava como um universo completamente diferente, né? Uma vida muito maior do que aquela que ele tinha então naquele pequeno lago. E ele continua nadando, ele que conseguia viver com pouco, ele economizava a comida, economizava os suprimentos, e ele consegue então chegar no oceano. No oceano ele avista uma vida que era inimaginável. Se a vida do rio já era algo impressionante para ele, imagine aquela vida do oceano. Então ele enxerga peixes completamente exuberantes, aqueles corais, aquela diversidade de vida, e ele enxerga, e ele encontra uma baleia, e quando ele vai ao encontro dela, ele é tragado por ela. E então, dentro já da boca da baleia, ele, segundo a lenda, faz uma oração ao Deus dos peixes, e então ele consegue ser libertado daquela baleia. Até poderíamos fazer menção àquela parte do Antigo Testamento que fala a respeito do profeta Jonas, e é claro, a gente sabe que isso é uma simbologia. Então, a partir dessa oportunidade, o peixinho vermelho ele começa a escolher melhor as suas companhias e também começa a ter mais cuidado com aqueles perigos que se ofereciam naquela nova vida que ele vivia no oceano. Ele então encontra peixes como ele gostavam muito de pesquisa, gostavam muito de aprofundar seus conhecimentos. Ele então vai morar num castelo de corais, e cada vez mais ele, maravilhado com aquela nova vida, ele expande seu conhecimento, ele trava imensas amizades naquele local, mas fica sabendo que haveria um período de estiagem muito grande que afetaria todos aqueles pequenos riachos, inclusive aquele laguinho do qual ele viera. Então, tomado assim de extrema compaixão, aquele peixinho vermelho resolve fazer a viagem de volta e voltar ao local de origem, que era aquele pequeno lago, para avisar os outros peixes que eles corriam grande perigo caso não saíssem dali.
Ele então faz a viagem de volta e começa a espalhar aquela notícia. E, inclusive, vai falar com o rei, vai falar com os peixes mais influentes, fala com os outros pequenos cardumes que viviam no lago, mas ninguém absolutamente dá nenhuma importância para ele. Alguns até debocham dele, eles dizendo que sempre viveram daquela forma e iam continuar vivendo assim para sempre, e que ninguém se preocupa em saber da viagem que o peixe teve, os obstáculos que ele enfrentou, onde ele estava vivendo, e ele conta as maravilhas do rio, do oceano, mas aqueles peixes acomodados preferem ficar onde estavam e não dar ouvidos àquela nova vida que o peixe vivia. Bom, então o peixe, como não podia fazer mais nada, ele voltou então para o oceano, para o castelo de corais onde vivia, e continuou a sua vida. E ficou sabendo mais tarde que realmente a seca fez com que aquele laguinho desaparecesse e todos aqueles peixes perecessem por falta de água, por falta do básico para a vida. Então essa história, ela retrata profundamente alguns elementos, tanto espiritualistas quanto a nível psicológico. Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer é retratarmos alguns elementos psicológicos que nós podemos retirar dessa história do peixinho vermelho. Mas antes de abordarmos essa questão psicológica, com base na história, eu vou relatar um pouquinho do foco que Emmanuel deu na interpretação dessa lenda antiga do peixinho vermelho, quando ele fez uma comparação desse peixinho que sai do lago com as pessoas que desencarnam e que começam a viver uma nova vida, muito mais rica, com muito mais informações e possibilidades, e quando tem condições de voltarem através da mediunidade, nos contar o que acontece no mundo espiritual, como é a vida do mundo espiritual, poucas pessoas encarnadas dão vazão a essas informações e começam a pesquisar e começam, através dessas informações, realizar o próprio processo de autoconhecimento. Esse, a meu ver, é o foco que Emmanuel dá nesse livro Libertação, que é um livro que conta sobre uma colônia no mundo espiritual, em dimensões de matéria mais densa, no mundo espiritual, como o próprio André Luiz relata. Mas nós não vamos focar na história do livro. Eu pretendo fazer uma reinterpretação com base em princípios psicológicos e de autoconhecimento, baseado nos elementos que essa história pode nos fornecer. Como poderíamos, então, interpretar o pequeno lago? Eu tenho uma proposta de que esse pequeno lago seria uma consciência ainda limitada, que estando encarnada fica circunscrita àquelas coisas do terra a terra, ou que estando desencarnada também não percebe algo maior, além daquele círculo de conhecimento e de sensibilidade que ele já possui. O canal estreito pelo qual o peixinho vermelho, após sair da grade, consegue adentrar o rio, para mim seria o processo de autoconhecimento. Essa, como diz Jesus, a porta estreita, A porta larga é a porta da vivência baseada nos instintos inferiores, e a porta estreita é realmente essa travessia que nós fazemos através do autoconhecimento para desenvolvermos os nossos sentimentos e termos uma amplidão maior nessa capacidade de sentir as outras pessoas, de sentir o todo e de sentirmos a nós mesmos. Aquela comunidade na qual o peixinho vivia, que
nada produzia de transcendente e que só vivia para a gula e para a preguiça, eu vejo que é a sociedade materialista, independente da religião que possua, da concepção materialista ou espiritualista, ela é voltada apenas para o cotidiano, para essas coisas não transcendentes da vida. Então, essa comunidade da gula e da preguiça representa, então, uma visão materialista do ser humano. O próprio Jesus nos ensina a viver na matéria, mas não para a matéria. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vejo que é uma das interpretações possíveis para essa população que vivia naquele lago despreocupadamente em relação ao que existia fora das circunscrições dele. O peixinho vermelho, a meu ver, ele representa todas as pessoas que já estão cansadas existencialmente, Falo daquele cansaço existencial, não um cansaço físico, e cansadas dessas coisas que não trazem transcendência, que já querem algo mais substancial para a própria alma, que já precisam ir além, que já precisam buscar essa espiritualidade que nada mais é, nada menos é do que essa busca pela transcendência, por essa busca do divino dentro de nós mesmos. E a dificuldade do peixinho em sair do lago, quando ele fez aquela pesquisa e ele com muita dificuldade sai por aquela pequena grade. O que significa isso? Significa a meu ver, a nossa dificuldade em dialogarmos com as nossas más tendências e inclinações. Dizia Allan Kardec, que reconhece-se o verdadeiro espírita por fazer esse diálogo com as suas más tendências e inclinações, mas por um monte de questões que pertencem ou não a vidas anteriores, que podem ser traumas que estão recalcados profundamente no nosso inconsciente, muitas vezes traumas até de outras vidas que foram situações mal trabalhadas, e toda uma gama de questões, de fantasias que nós criamos por causa das falsas crenças que nós adotamos por causa do nosso medo e da culpa, é que nos fazem ter essa dificuldade para sair para algo maior, como o peixinho fez então na lenda. E o trajeto que o peixinho faz a partir do momento que ele sai daquele estreito regato e vai pelo rio até o oceano, significa o crescimento consciencial, esse progresso que nós temos quando nós optamos pelo processo de autoconhecimento. É um progresso que é cheio de esperança, cheio de boas conquistas, mas é um progresso que, digamos que oferece também perigos, pois, como dizia o apóstolo Paulo, o homem velho, ou seja, aquela consciência ainda limitada pelas coisas da matéria, pela forma de ver a vida limitada, se chocando contra uma consciência que já pede algo superior, que já busca algo dentro de si mesmo, que já busca essa luz imanente. Então, os perigos pelos quais o peixinho passou, como o próprio episódio da baleia, as privações pelas quais ele tenha passado nesse trajeto, representa esse conflito, num bom sentido, entre o homem velho, entre a consciência limitada e a consciência já com desejo de se expandir para se nutrir com algo mais profundo que busca dentro de si mesma. Eu acho que de suma importância também é nós falarmos da sintonia que o peixinho teve com outros peixinhos estudiosos, que quer estejamos no mundo material ou no mundo espiritual,
quer estejamos encarnados ou desencarnados, nós buscamos companhias através da sintonia das nossas tendências, daquilo que a gente busca para nós mesmos, nós vamos buscar em pessoas encarnadas ou desencarnadas semelhantes a nós. Isso é muito importante também para forjarmos esses novos conceitos da consciência ampliada que o peixinho na lenda nos oferece e que todo esse processo de autoconhecimento nos fornece a partir do momento que nós despertamos para a importância dele. E a volta do peixinho, quando já estava lá no oceano transbordando de felicidade, ao lago o qual ele tinha origem. O que significa essa volta do peixinho ao local de origem da onde ele saiu? Significa a compaixão que os espíritos bons, e numa escala maior, os espíritos superiores, ou até mesmo os puros, têm pelos que estão ainda abaixo no caminho evolutivo, para que esses espíritos imperfeitos, o qual eu ainda ponho nessa classe, possam receber essas informações que vão reverberar dentro deles ao ponto deles quererem também subir, deles quererem crescer, deles quererem fazer novas viagens, sobretudo para dentro de si mesmos. Então essa volta ao peixinho representa todos os espíritos que já se preocupam em voltar, em querer ensinar a esses espíritos que estão na retaguarda evolutiva e querer oferecer um pouco daquilo que eles sentem de felicidade por terem ampliado essa consciência que antes era baseada em penumbras e agora é baseada em luz. E, consequentemente, aquela recusa dos peixes que ainda viviam de forma acanhada naquele lago representa todas as mentes teimosas, todas as mentes que ainda não têm capacidade não têm a sensibilidade necessária para entender essas questões profundas pertinentes ao autoconhecimento, e aqueles que já têm, mas que preferem, ainda encarnados ou desencarnados, viverem sensações de espíritos imperfeitos, os quais eles, de uma forma muito tranquila, já poderiam vencer, se assim o quisessem. Então, essa recusa representa toda uma série de ignorância ou de teimosia, que também é baseada numa ignorância, só que numa ignorância mais endurecida, em aceitar a luz que vem de dentro de si mesmo. Então, para concluirmos o nosso vídeo, fica aí a mensagem de esperança e fica aí a mensagem, sobretudo, de responsabilidade. Nós temos quantas oportunidades reencarnatórias forem necessárias para adquirirmos essa luz, para descobrirmos essa luz dentro de nós mesmos, mas nós somos orientados por esses bons espíritos e também pelos espíritos de alta hierarquia espiritual a adquirirmos esse senso de responsabilidade para ampliarmos a nossa própria consciência. Não esperarmos que eles, esses bons espíritos, quer estejam encarnados ou desencarnados, façam por nós aquilo que nós mesmos temos capacidade de fazer para conquistarmos esse grau de consciência liberta. Então fica a mensagem aí do peixinho vermelho, que representa todas aquelas consciências sedentas por algo mais substancial para a própria vida, para o próprio ser, baseado em sentimentos nobres. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens de vídeos novos. Curta o vídeo,
compartilhe o vídeo para que chegue a mais pessoas, para que essa mensagem de esperança, de responsabilidade chegue a mais pessoas e assim a doutrina espírita se agigante em nosso planeta Terra. Agradeço a todos que estiveram conosco até o final do vídeo. Muita paz, saúde e realizações.